Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor, mais esse dia, 11 de julho. Vamos desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. E o que o Senhor abençoa cada uma de vocês. Então, vamos para o provérbio de hoje. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Temos como título hoje, Bateu, levou? É preciso ter sangue frio para não perder a cabeça quando alguém é ofendido. No calor do momento não se deve fazer nada, pois ao reagir sem refletir, peca quem é precipitado. Muitos são de pavio curto, do tipo bateu, levou, mas ser longânimo nessas horas é ser sábio, pois o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. A primeira reação natural do homem quando ofendido é se defender. Se ele der vazão ao que está represado no seu interior, nada de bom sairá dele. É prudente não fazer nada sem refletir. Em se tratando de discussão, saiba que nunca há vitorioso, pois se você perder, perdeu, mas se ganhar, nada de proveitoso você obteve. Pelo contrário, você só conseguiu diminuir o outro, ferir o seu amor próprio e gerar ressentimentos. Jó discutiu com os seus 3 amigos longamente, sem nenhum resultado positivo. O apóstolo Paulo, quando jovem, discutia com os judeus nas sinagogas, mas, quando amadureceu, aconselhou com sabedoria ao jovem Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Quando a vida de Deus em nós amadurece, o amor de Deus toma conta do nosso ser, pois o amor é paciente e é benigno, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então, queridas ouvintes, até amanhã com mais provérbios neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração. Bom dia, queridas irmãs. Bom dia a todas as nossas queridas cooperadoras, né? As irmãs que divulgam o nosso programa. Muito obrigada pela sua colaboração. E estamos iniciando mais uma leitura bíblica, né? A Bíblia bem pertinho de você todas as manhãs. E nós podemos vir, né? No carro, indo para o trabalho, em casa, tomando café junto com o maridão, né? Com toda a família, enfim, o programa Mães Amorosas é para você que ama a palavra do Senhor, amém? E hoje nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: aprove a Deus que nele
residisse toda a plenitude. Olha só, que versículo mais rico. Deus decidiu isso. Ele quis fazer isso. E aprove a ele que em Cristo residisse toda a plenitude de Deus. Jesus, ele tem toda a plenitude da divindade. Olha só. Para a gente entender esse versículo, nós vamos ler o título de hoje. Em Cristo habita toda a plenitude da deidade. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo afirma o seguinte: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que é a deidade. A palavra grega deidade usada é theotes. Na concordância de Strong, o significado em grego da palavra é divindade, como também o estado de ser de Deus ou o próprio Deus. Em todo o Novo Testamento, theotes foi usado somente aqui neste versículo. Diferentemente em Romanos, a palavra grega para divindade é theiotes. Não theotes, mas theiotes. E indica os atributos divinos ou a natureza divina, como lemos em Romanos 1:20, parte A, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Então, essa palavra divindade aqui em Romanos é theiotes. Aqui se refere à própria pessoa de Deus, ou ser de Deus. Por isso, nesse versículo, em Colossenses 1:19, que nós lemos, preferimos traduzir para a plenitude da deidade. É o atributo que só Deus tem. E a plenitude da deidade é Cristo. Cristo é a plenitude de tudo que Deus é. Isso aparece também em Hebreus, ao declarar-se que Cristo é o resplendor da glória, em Hebreus 1:3. Deus é a glória, e sem Ele não vivemos. Tomemos o sol como ilustração. Sem os raios solares, a Terra não tem luz. Não temos energia solar nem calor para manter a temperatura que permite a existência da vida humana. Sem o sol, não há vida. Mas como conseguimos desfrutar do sol se não podemos aproximar-nos dele? Como podemos desfrutar de Deus se não podemos aproximar-nos dele? Então, eu quero te dar a boa nova. Cristo trouxe o sol até nós. Cristo é o resplendor da glória. Por meio de Cristo, podemos desfrutar tudo o que o sol pode dar-nos de vida e de luz. Por isso, aprove a Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude. Quando temos Cristo, temos tudo o que Deus é, e nada de Deus nos falta. Cristo também é a expressão exata do ser de Deus, pois Cristo traz a nós, grava e estampa em nós a própria substância de Deus, ou seja, Ele nos traz Deus e algo de Deus fica em nós. Portanto, não vá atrás de conversas sem propósito, de raciocínios falazes, de pessoas que tentando persuadi-lo com sabedoria humana e teorias filosóficas. Não vá atrás desses, hein? Vá para Cristo. Ele tem tudo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. A plenitude da deidade hoje tem um corpo, mas não um corpo de homem, porque Cristo já tinha a forma de Deus, né? Já tinha um corpo, mesmo antes da criação. Como está escrito em João 1,14. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Filipenses 2,6. Antes da criação, Cristo já subsistia em forma de Deus. Mas quando Cristo se encarnou, tornando-se homem, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, como está em João 1,14. A palavra, pela encarnação, tomou um corpo, no qual habitava toda a plenitude da deidade. Quando Jesus andava pela Galileia, onde ele estava, Deus também estava. A plenitude da deidade estava no corpo de Cristo. Quem quer buscar a Deus, deve buscá-lo onde? Onde você acha que você deve buscar Deus? Eu te respondo. Em Jesus. Quando você conhece Jesus, você encontra Deus. O homem deve ir atrás de Jesus.
deve segui-lo e ouvir sua palavra. Jesus morreu, o seu corpo foi para a morte, mas ele não ficou na morte. Deus o ressuscitou de entre os mortos e ele recebeu um corpo de ressurreição, um corpo de glória. Tudo que Deus é está nele e assim vai ser com a gente também. Como é revelado em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Cristo tem o corpo da glória, que hoje está na forma do Espírito. Podemos buscar a Deus no Espírito e na palavra. Olha como é rico isso, irmãs. Quando você toca a palavra, você toca o próprio Deus. Quando tomou a forma do corpo de glória, Jesus treinava os discípulos com a sua presença invisível. Às vezes, quando ele aparecia, os discípulos não o reconheciam. Por quê? Porque ele estava com uma aparência diferente. Mas quando ele falava, os discípulos logo diziam: opa, é Jesus. Hoje a presença de Deus está no Espírito e está na palavra. Por isso a palavra profética é tão importante. Ela é o próprio Deus, o próprio Cristo. Agora a igreja é o corpo de Cristo. Deus quer transformar-nos, edificar-nos, fazendo esse tecido de amor chegar à perfeição, para aqui habitar toda a plenitude divina. Ainda não chegamos, mas estamos a caminho. Vamos chegar lá. Deus será visto na igreja. A plenitude denota que Cristo está cheio de vida, pleno da realidade de Deus, repleto da verdade. O homem que se desconectou da verdade precisa encher-se dela novamente. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, lemos assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O homem e a igreja precisam da vida. Onde buscar a vida? Temos o caminho, que é Cristo. Ele é a verdade, ele é a vida. Conseguimos a verdade, a realidade de Deus, que perdemos lá na criação. Por isso, amada irmã, não busque Cristo em outro lugar. Não use da sua sabedoria humana para fazer a obra de Deus. Não confie na sua sabedoria humana. Confie em Cristo. Confie somente nele. Este foi o nosso alimento diário para você. Senhor, nós te agradecemos pela palavra tão rica que o Senhor tem dispensado para nós. Senhor, muito obrigada pela revelação que o Senhor tem dado para nós. Através da sua palavra profética, nós temos tido as revelações que nos mostram o caminho a seguir. Senhor Jesus, somente o Senhor tem a plenitude da deidade. O Senhor, Jesus, traz-nos dia a dia a substância do próprio Deus. Ó Senhor Jesus, todos os dias somos carimbadas. Todos os dias que nós voltamos para o Senhor, nós somos carimbadas com a própria vida divina. E é assim que a igreja está se tornando a noiva de Cristo. Dia a dia, a vida de Deus está sendo acrescentada em nós. E assim que Cristo está nos transformando, nos edificando e fazendo esse tecido de amor chegar à perfeição, para aqui habitar toda a plenitude divina. Ó Senhor, muito obrigada, porque nós estamos chegando lá. Nós estamos a caminho, somos a sua igreja, o seu corpo, e estamos no caminho, estamos chegando lá. Deus será visto na igreja. Aleluia! Ó Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra que nos encoraja a te buscar mais, a viver mais no Espírito, a estar mais junto dos irmãos e das irmãs. Nos encoraja a viver na unidade da igreja. Senhor, muito obrigado pelo seu falar nesta manhã. Continua falando conosco. O Senhor é o nosso caminho, nossa verdade. O Senhor é a nossa vida.
Aleluia! Muito rico, né, irmãs? Maravilhoso. Ó, Senhor Jesus. Vamos então iniciar a nossa leitura bíblica de hoje. Abra o seu coração e abra a sua Bíblia. Amados, depois de uma palavra como essa, como não abrir o coração, né? Espero que você tenha desfrutado dessa palavra nesta manhã. Vamos manter o nosso coração aberto, né? Para ouvir a palavra do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulos 11 e 12. Davi é ungido rei de todo Israel. Versículo 1. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor é o rei. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por meio de Samuel. Davi conquista Sião, versículo 4. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi, porque Davi disse: O primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim Davi morou na fortaleza, por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os valentes de Davi, versículo 10. São estes os chefes dos valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, arquimonita, o principal dos 30. Este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada, e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: Longe de mim, ó Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida, a trouxeram, e assim não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança, como o eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3.
Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Aoita, Maarai, Netofatita, Elerde, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, piratonista, Urai do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Saalbonita, Beneazem, Gizonita, Jonatas, filho de Zage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Miqueratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Gediel, filho de Zinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itima, Moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Zobá. O exército de Davi, capítulo 12. São estes os que vieram a Davi em Ziclaque, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. E eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com arco. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes: Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o gibeatita, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca e Jeú, o anatotita, Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o arufita, Eucana, Issis, Azarel, Joezer e Jazobeão, os coraitas, Joelã, Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Dos gaditas passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ézer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o 10º, Maquibanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. São esses os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: se vocês estão vindo pacificamente para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: somos seus, ó Davi, estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas.
Também de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças, ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclague, passaram para o lado dele. De Manassés, os seguintes: Adna, Josabade, Gediel, Micael, Josabade, Eliú, Zilatai, chefes de milhares em Manassés. Esses ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como exército de Deus. O exército que proclamou Davi como rei em Hebrom. Versículo 23. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes da sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000. Treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo o Israel. Também, todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto e também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram comidas sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. A leitura de hoje termina aqui, mas a gente tem os comentários ainda. Eu separei alguns comentários, algumas notas da Bíblia King James para você. Então, no capítulo 11, do versículo 1 a 2, o cronista ele passa por cima de uma longa série de eventos. E agora ele nos leva diretamente ao tempo da coroação de Davi. Ele não foi aceito de imediato como rei de Israel, né? A gente sabe disso. Primeiro ele foi rei de Judá. Davi recebeu a oposição de Esbaal, o irmão sobrevivente de Jonatas, né? E foi necessário combate e derramamento de sangue, antes que Davi saísse como vencedor incontestável. Isso está registrado em 2 Samuel 1:2. Assim, essa afirmação pacífica por todo Israel, em uma relação de sangue com Davi e de seu direito ao trono, era tão pragmática quanto sólida. O povo chegou a citar a aprovação de Davi pelo Senhor, embora alguns deles tivessem lutado recentemente contra Davi. Davi teve vários apoiadores de várias tribos, né, de Israel. E no versículo 3 nós vemos a coroação inicial de Davi, que ocorreu em Hebrom. E nessa cidade de Hebrom ele reinou por 7 anos. O último baluarte dos cananeus na terra prometida era a fortaleza de Jebus, lá no topo de Jerusalém. Ela era considerada virtualmente
inexpugnável, muito, muito forte. Apesar do desafio declarado dos jebuseus, os jebuseus disseram, você não entra aqui. Né? Apesar dessa declaração, Davi motivou suas tropas à captura desse prêmio. E Joabe, que era meio sobrinho de Davi, foi bem sucedido. Ele usou a passagem de água para entrar na fortaleza e Joabe foi recompensado com a designação de chefe e capitão do exército de Davi. Esse era um ofício que, de fato, ele já vinha exercendo. E quando eles tomaram posse de Jerusalém, Davi transferiu a capital de Hebrom para Jerusalém. E nos versículos 10 a 47, nós vimos a lista enorme, né, dos principais homens valentes e heróis de Davi. Isso compreende façanhas individuais e vitórias sobre exércitos mais numerosos do que eles. Ela cobre várias décadas, desde o tempo em que Davi fugia de Saul até o fim do reinado de 40 anos de Davi. Nem todos nessa lista estavam juntos todo esse tempo. Por exemplo, Azael foi morto na guerra civil contra Esbaal, né? E Urias, o Eteu, foi enviado à morte pelo próprio Davi, né? Porque ele era marido de Batseba. Por essa razão, a lista dos 30, no versículo 15, ele inclui mais de 30 pessoas. Então, é melhor pensar nos 30 como um grupo de guerreiros de elite, cujo número não estava fixado em 30, né? Muito mais, como a gente pode ver no versículo 47. No versículo de 11 a 14, nós vemos que algumas versões bíblicas põem de lado um grupo especial de 3, além dos 30. Mas os manuscritos na língua original não apoiam essa distinção. Crônicas menciona apenas 2 homens do suposto grupo dos 3. Uma lista paralela em 2 Samuel 23 acrescenta um homem chamado Samá. Então aqui em Crônicas nós vimos, um deles é Jazobeão, né, um Aquimonita, ele era chefe dos capitães. Esse está no versículo 11, do capítulo 11. E depois, no versículo 12, está Eleazar, filho de Dodô. E em 2 Samuel, tem mais um homem, chamado Samá. Então, esses são os 3 valentes de Davi, né? Esses são os mais valentes, né? Quando fala, ele não chegou entre os 3. Esses são os 3 mais valentes. No versículo 15 e 19, mostra que Davi tinha muito respeito pelos seus heróis. Quando Davi se queixou de sede, 3 de seus homens arriscaram a vida para se infiltrar no exército dos filisteus e fugir com um pouco de água da cidade de Belém. E trouxeram até Davi, mas Davi não quis beber essa água. Ele a derramou como libação ao Senhor. E declarou que se viesse a bebê-la, seria como se bebesse sangue desses 3 heróis, porque eles arriscaram as suas próprias vidas para buscar essa água. Eles foram muito valentes e arriscaram as suas próprias vidas para satisfazer um desejo de Davi, tomar da água, né, de Belém. Dos versículos 20 e 21, nós vemos Abisai. Ele era irmão de Joabe, era um valente também, mas não chegou entre os 3 mais valentes, né? Ele era chefe de 30, mas não fazia parte desse grupo distinto dos 3. Depois, no 22 ao 25, nós vemos mais um comandante, Benaia, a quem Davi deu o comando da sua guarda pessoal. Então, as proezas de Benaia incluem matar um gigante. Vitórias sobre os gigantes são mencionadas diversas vezes em crônicas, né? Conforme a gente vai ver ainda. Depois, no versículo 26, nós vemos mais um valente, Azael. Ele era irmão de Joabe e Abisai, e meio sobrinho de Davi. Também foi contado entre os 30, mas ele perdeu a vida cedo na guerra civil contra os apoiadores de Esbaal. No versículo 34, nós vemos os filhos de Azem. Nós não sabemos quantos eles eram, mas eles são mencionados aqui como valentes também. Depois, no 42, mais um valente, Adina, da tribo de Ruben. Ele fazia parte desse grupo, juntamente com seu próprio batalhão, dos 30. No versículo 47, admitindo que havia apenas 2 filhos de Azem, sem contar os 30 seguidores de Adina, a lista totaliza 45 pessoas. Uma interpretação
totalmente expansiva, né? Porque Davi fala de 30, mas aqui, se você for contar, tem 45. No capítulo 12, ele compreende um longo período, desde os primeiros dias em que Davi se escondia de Saul no deserto, até a sua coroação em Hebrom. Percebeu que as pessoas vinham a ele espontaneamente? Porque eles sabiam que ele substituiria a casa de Saul. Então, no início desse capítulo, Saul ainda era rei. Ninguém imaginava que Esbaal tentaria suceder seu pai, porque Jonatas era o manifesto herdeiro ao trono. Nós vimos no versículo 2 a 7, argueiros, ambidestros e também experientes com a funda. Eram alguns dos próprios parentes de Saul, da tribo de Benjamim, que já se distanciavam do rei Saul. Davi não somente reuniu um grande número de partidários, mas muitos deles eram excelentes guerreiros, né? Então até mesmo os parentes, até mesmo esses flecheiros, se aliaram a Davi. No versículos de 8 a 15, um grupo de guerreiros endurecidos no deserto da tribo de Gade cruzou o rio Jordão para se juntar a Davi. Eles tinham atributos físicos e equipamentos necessários para serem soldados efetivos e estavam dispostos a suportar privações a fim de se juntar à causa de Davi. Dos versículos 16 a 18, nós vemos que Davi não estava preparado para confiar em todas essas pessoas, especialmente da tribo de Benjamim, né? Porque eles eram da mesma tribo de Saul. Quando ele os advertiu dos perigos de traição, Amazai, o líder, confirmou seu compromisso sob a inspiração de Deus. O cronista quer que reconheçamos a direção divina por causa de Davi. Então, esses que estavam seguindo e apoiando Davi, eles tinham a certeza de que o Senhor era com Davi e que Deus o estava tornando rei, né? E nos versículos 19 e 22, homens de tão longe vieram até ele, da tribo de Manassés. Eles se inscreveram para apoiar Davi. Os filisteus recusaram ter Davi e seus homens lutando entre eles contra Israel, temendo que Davi repentinamente virasse contra eles e passasse para o lado de Saul, né? E nos versículos 23 a 38, ocorre a coroação de Davi em Hebrom. E um exército, totalizando mais de 300 mil homens, juntou-se para seguir as ordens de Davi. Nos versículos 26 a 28, não somente os filhos de Levi se deixaram alistar, mas até mesmo Zadok, que logo assumiria o ofício de sumo sacerdote, deixou-se contar entre os que estavam apoiando Davi, né? E os filhos de Benjamim finalmente empenharam seu apoio a Davi. Essa foi uma grande mudança de coração para eles. Mesmo tendo existido apoiadores de Benjamim desde o começo, né, desde o versículo 16, nesse momento aqui, no finalzinho do capítulo 29, dos versículos 29 e 30, toda a tribo de Benjamim tornou-se leal a Davi. Embora o número dos seus soldados em 3.000 fosse ainda o menor de todas as tribos, né? Mas agora nós vemos que todo Israel, todas as tribos, estão apoiando o rei Davi. Não perca amanhã o próximo capítulo, hein? Eu aguardo vocês. E agora fiquem com a irmã Lene que dá continuidade ao roteiro bíblico de hoje, tá? Até amanhã, se Deus quiser, com mais leitura bíblica para você. Bom dia, irmã Lene, é com você agora. Bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, 11 de julho, vamos ler Salmos capítulo 9, versículos 1 até o 12, Provérbios capítulo 19, versículos 1 até o 3, Atos dos Apóstolos capítulo 28. Começando com Salmos, louvou a Deus pela sua justiça. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome.
Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasastes as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de justiça. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamem entre os povos os que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Agora, Provérbios 19, do 1 até o 3. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficaram ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos, ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 Vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César,
não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhes disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um lugar fora, em grande número, ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Até amanhã com mais uma leitura bíblica, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: imitação ou expressão? O que fazer? Recebam com carinho, Taíka Saleb. Para termos uma vida cristã elevada, precisamos negar a vida da alma, nosso ego, e permitir que essa vida que recebemos seja expressa por meio do nosso viver. Quando oramos e lemos a palavra de Deus, quando exercitamos o Espírito em nosso viver diário, estamos permitindo que essa vida cresça, se desenvolva e expresse o próprio Deus. Precisamos sempre nos lembrar do alvo mais elevado do Evangelho, a produção de pessoas semelhantes a Ele. Manifestemos em todo lugar a glória do Senhor que está em nós. Ó Senhor, que possamos negar a nós mesmos, negar nossa vida da alma, o nosso ego, para permitir que a Tua vida cresça em nós, a fim de que possamos te expressar por meio do nosso viver. Que seja algo prático, Senhor, na nossa vida, algo vivo no nosso dia a dia. Ensina-nos, Senhor, a viver por meio dessa vida que recebemos. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família.
somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Meu Deus e Pai, que neste dia, Senhor, quero estar aqui mais uma vez para te agradecer, Pai, pelas tuas bondades, pelas tuas riquezas, que o Senhor dispensa a nós a cada dia. Sabemos que Tu é um Deus zeloso, um Deus precioso, um Deus que cuida de nós a todo instante. Pai, que neste momento eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Pai, tudo aquilo que pensamos, que fazemos, meu Deus, que não te agrada. Senhor, nos perdoe nesse dia. Meu Deus, tire de nossos pensamentos a idolatria. Ó Senhor, tudo aquilo que ocupa o nosso coração no Teu lugar. Pai, só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós ocupamos a nossa mente com tantas coisas ruins, Senhor. Ó Senhor Jesus, mas que o Senhor possa nos dar clareza, nós possamos colocar a nossa mente na Tua pessoa. Pai, nos enche com o Teu Espírito, Pai, neste dia. Senhor, que nós possamos Te adorar. Pai, tire tudo de nós que está ocupando o Teu lugar em nossos corações. Senhor, nos supre, Senhor, com a Tua palavra. Pai, nós queremos ser lavados pela Tua palavra, essa palavra que tem nos dado uma direção. Por onde nós andamos, o que nós falamos. Pai, nós queremos expressar a Ti, Senhor. Por isso que o Senhor vem nesse dia consagrar, meu Deus, o nosso andar. Consagre, Senhor, a nossa boca. Pai, para que nós falamos somente o que edifica, para que nós possamos, meus Deus, dispensar para as pessoas as Tuas riquezas, as Tuas maravilhas, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Senhor, que neste momento, Senhor, eu rogo a Ti, pela vida de cada uma das nossas ouvintes. Deus vai de encontro a essas vidas. Senhor, desperte nas nossas irmãs o desejo, Senhor, de Te buscar, o desejo de conhecer o Senhor, de seguir o Senhor de perto, para que nós possamos conhecer mais do Senhor. Nós só conhecemos quando nós seguimos de perto. Por isso, Senhor, que neste dia venha guardar, meu Pai, a nossa mente e o nosso coração. Nós não colocamos nada além do Senhor. Esse é o meu pedido neste momento. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.